Vamos falar agora dos Estados Unidos. Com ele, vamos entrevistar agora, é com grande alegria que entrevisto, num momento dramático para os Estados Unidos e para os migrantes dos Estados Unidos, né? Vou entrevistar Álvaro Castro e Lima, está nos Estados Unidos há 35 anos, é diretor de pesquisas da Prefeitura de Boston e fundador do Instituto Diáspora do Brasil. Quer saber o que é a presidência do Trump? Olha, essa aqui da esquerda é a foto escolhida para ser a foto oficial de Trump na presidência. O que é essa foto? Essa foto foi uma montagem feita pela equipe dele, né, uma foto, né, articulada pela equipe dele, que copia, que repete a foto que lá nos Estados Unidos eles chamam de mugshot. É a foto que ele foi tirada dele, aqui, ó, o símbolo da polícia lá da Geórgia, quando ele foi, o ano passado, não, 2023, fichado pela polícia da Geórgia, quando foi autuado pelo caso da tentativa de fraude nas eleições de 2020. Acho que isso aqui diz muito sobre o governo Trump, né? Simbolicamente diz muito, né? A foto dele sendo fichado, olhando desafiadora para a câmera, né? Uma foto sinistra, né? E agora ainda mais sinistra a foto dele como presidente da República. Álvaro, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, tudo bem com você? E congratulações a você e o Jones por essa nova empreitada. Aliás, eu ouvi ele falando que as empreitadas vão continuar. É isso aí. Deixa eu ver se eu ajusto aqui o microfone do Álvaro para aumentar um pouquinho. Você fala com a gente de Boston, né, Álvaro? Estou em Boston, aqui hoje, num dia bonito, debaixo da neve. Sim. Que temperatura vocês têm aí hoje? Hoje deve estar aqui uns 5 graus. 5 graus positivo, né? Negativo. Ah, negativo. Dá moleza. Lá em Washington, é raro isso, né? Mas a cerimônia vai acontecer dentro da sede do governo americano, porque ela tradicionalmente acontece ali ao ar livre, na frente, mas a projeção para hoje era menos 13 graus. Álvaro, antes de falar, nós vamos falar sobre o tema dos migrantes, especialmente, né? Você é alguém que está à frente desse tema há muitos anos. Por sinal, você está há 35 anos nos Estados Unidos, é isso? 35 anos. Tá. E você atua como diretor de pesquisas da Prefeitura de Boston? Sim, é um cargo bastante, para mim, bastante importante, porque me deu a possibilidade de conhecer a cidade de um outro ponto de vista. Antes eu tinha trabalhado no desenvolvimento econômico de bairro, olhando de fora da prefeitura para dentro, e hoje me dá essa oportunidade. Perfeito. Bom, Álvaro, você está 35, 36 anos, né? Se não estou enganado, ainda. Nos Estados Unidos, diretor de pesquisa da Prefeitura de Boston, portanto, alguém, né, um estudioso, um líder dessa organização Diáspora Brasil, portanto, um estudioso da realidade dos Estados Unidos. Que projeção você faz para o governo Trump? Mauro, antes de eu começar, eu queria dizer que hoje o evento importante é menos que a posse do Trump, mas hoje é Martin Luther King Day. E vai ser comemorado do lado de fora, porque não existe razão por que comemorar Martin Luther King do lado de dentro das casas, porque está frio. Então, hoje nós vamos sair nas ruas e comemorar essa figura imensa desse país, e é um dia importante por essa razão. É talvez o feriado mais importante dos Estados Unidos, então vai ter, mesmo com frio aí, vai ter manifestação de rua hoje por todos os Estados Unidos para celebrar a memória de Martin Luther King. Legal, importante. Bom, se você mencionou Martin Luther King, a gente pode falar do exato oposto de tudo que representou Martin Luther King, que é o Donald Trump, agora de volta à presidência. Então, que projeção você faz para esta segunda presidência de Trump? Olha, as projeções são as piores possíveis. Não? E, às vezes, as pessoas argumentam de que o Trump fala muito, mas a gente não deve acreditar. Eu penso que esse é um erro, porque
não é o Trump sozinho. Se você vê o gabinete dele hoje, e o que está por trás dele, que é um projeto político que ele não tinha no primeiro governo, que chama o Projeto 2025, se você lê, é um projeto extensivo, tem todo um plano de governo muito detalhado e claramente implementando uma visão que ele tem, que é uma visão que põe os Estados Unidos, como ontem no evento que ele participou, o filho disse que os Estados Unidos vai voltar a ser temido no mundo. Essa é a política externa dos Estados Unidos, é ser punido no mundo. O grande inimigo é a China, e isso foi a base da campanha dele, de que a China, o problema dos Estados Unidos são os problemas da China, é a China que cria esses problemas, e os imigrantes, essa ameaça interna que destrói o país, a cultura, e essa é uma combinação não muito boa para o futuro de um país. E eu acredito piamente de que ele não só tem um projeto, quer implementar esse projeto, mas tem a capacidade também de mobilizar, ter mobilização de massas, que é o que a gente viu durante a campanha, e existem razões para isso, mas não é ele não tem o despreparo que tinha antes. Sim, verdade. É a impressão que dá, Álvaro. Bom, por sinal, gente, eu sou jornalista, sou da TV já fazer acho que 7 ou 8 anos, né, dessa TV, pós-TV, nessa expressão que criei lá no passado, né? Então eu olho muito e como jornalista, para os signos, para a apresentação, para os cenários, para os símbolos, né? Essa foto do Trump, para mim, é o maior símbolo do que será o governo dele, né, nesse momento. E aí queria chamar a atenção de vocês, que coisa diferente é essa. Gostei muito, viu, Álvaro, de você dando entrevista de pé. Né? É raro isso, né? Então, essa coisa de poder, inclusive, se movimentar, gostei, achei muito interessante. Para mim, não dá aqui 3 horas, quase 4 horas no ar aqui, mas gostei muito aí dessa pegada sua aí, achei bem interessante essa ideia. Álvaro, essa é uma questão, porque há uma divisão entre os analistas, entre aqueles que consideram que o Trump vem fazendo nos últimos meses foi basicamente bravata, de que o governo dele, na verdade, seria um governo mais fraco do que o governo anterior, e outro grupo de analistas que diz, não foi bravata, toda essa história que ele está falando da Groenlândia, do Canadá, do Panamá, dos migrantes, é para valer, e este governo dele é um governo em que ele terá mais força do que seu primeiro governo. Você se alinha a algum desses dois grupos? Olha, eu penso que ele tem muito mais força do que o primeiro governo. Ele tem não só a maioria na Câmara, como no Senado, ele tem, e esse é um absurdo que você possa usar esse termo, ele tem maioria na Suprema Corte, que isso deveria ser Suprema, ele não tem maioria desse ou daquele, mas ele tem maioria. Eles acabaram de dar, ano passado, direito de imunidade total ao presidente. E eu acho que é impossível você fazer a campanha que ele fez, principalmente em relação aos imigrantes ou em relação à China e aos outros países, com a questão da taxação, e depois tomar posse e dizer que isso foi tudo brincadeira, que foi discurso de campanha. E hoje a crise nos Estados Unidos é grande, não é que não é que você tem um país sem crise em que você pode dizer o que quiser na campanha e depois chegar e continuar tocando o barco como era. E eu penso que ele vai fazer. Hoje os Estados Unidos não conseguem mais competir com a China em vários setores. O discurso de que a China está tirando o emprego dos Estados Unidos, são empresas americanas que vão para a China, iam para a China, porque tinha força de trabalho mais barata, hoje já estão no Vietnã, na Indonésia, e ele pode prometer
o que quiser, mas essa é uma questão econômica importante. Você vê em relação aos imigrantes, por exemplo, a nova oligarquia ao redor dele, que é o pessoal do Silicon Valley, inclusive o Trump, já disseram de que não, que eles são a favor do H-1B visa, que é o visto para trabalhadores qualificados, porque isso é como o Silicon Valley vive. Então, que ele vai fazer muito estrago, vai fazer, mas também há contradições. Você não pode expulsar 11 milhões de imigrantes e continuar tocando a agricultura americana, a construção, setor de serviços. Você não pode pôr 25% de imposto nos países que você quer e comprar coisas mais baratas. Então, existem contradições que eles vão ter que resolver, e isso, para mim, é a parte, não que ele vá fazer ou queira fazer, mas essa parte são as contradições reais que vão possibilitar ele a fazer mais ou menos. Sim. Haverá resistência, né? Ontem, por exemplo, aqui, manifestação contra a chegada à posse de Trump. Stand up, fight back! Stand up, fight back! Tá aí, mas eu vi avaliações de que a resistência a esse segundo governo dele tende a ser mais fraca do que a resistência ao primeiro governo. Os democratas saíram muito com o rabo entre as pernas, o governo Biden foi um governo derrotado, né, sai derrotado, né, e que então a tendência, pelo menos inicialmente, é de uma resistência menor ao primeiro governo. Você concorda com isso? Eu concordo que o Partido Democrata saiu muito frágil. Aliás, o Partido Democrata já vem de uma fragilidade grande, vários governos, mas eu penso que também tem uma outra resistência, que é das próprias pessoas que votaram no Trump, quando a implicação das medidas deles vem. Se você começa, ele bota 25% de imposto nos países das coisas que são importadas, e as pessoas achavam de que ele ia resolver o problema com a China e a vida ficaria melhor, isso vai gerar inflação. As pessoas vão acordar e dizer o que aconteceu aqui. Se você expulsa os imigrantes, na primeira leva vai ser ótimo, o problema está sendo removido. Passado algum tempo, se você não tem trabalhador na agricultura, alguém vai gritar. Então, tem uma resistência também, que é a resistência real das pessoas que, por razões diversas, votaram nele, votaram contra a Kamala Harris, votaram contra a inflação, contra o governo Biden, que continuou repetindo que a vida estava ótima, porque a inflação era 12, aí baixou para 8, e essas pessoas votaram porque a vida delas estava pior, mas vão acordar com o governo. Sim. E pode criar inflação, com o governo que vai criar um problema de mão de obra, o governo que vai criar problemas externos, e essa resistência ajuda a recompor o Partido Democrata, que eu espero que se recomponha não da forma que ele vem se recompondo há muitos anos, porque às vezes é muito difícil saber aqui quem é democrata, quem é republicano. Sim. O Álvaro, bom, esse cenário, né, de um governo que divulga estatísticas econômicas fantásticas, maravilhosas, e um povo que amarga condições de vida terríveis e cada vez mais terríveis, não foi exclusividade do governo Biden, não. A gente vê isso do lado sul do continente também. Bom, você lidera o Instituto Diáspora Brasil. Primeiro, o que é o Instituto Diáspora Brasil? O Instituto Diáspora Brasil foi criado porque teve várias demandas. Eu faço muita pesquisa sobre a imigração na prefeitura, sobre os imigrantes e sobre a imigração brasileira e a comunidade brasileira. Então, tem várias demandas de fazer mais pesquisas, de ter mais dados sobre a comunidade brasileira, e por anos eu fiz isso
eu mesmo, sozinho, mandando e-mail. E aí alguns companheiros meus disseram, por que não cria um instituto e faz isso de uma forma mais organizada? E nós criamos o instituto, hoje nós fazemos uma série de pesquisas, inclusive com parcerias com várias universidades americanas, várias universidades brasileiras, e tentando fazer uma tradução entre o que a academia produz e o que as organizações brasileiras lutam na prática, tentando ver se faz essa tradução de cima para baixo, de baixo para cima, e tenta fazer argumentos como mostrando a importância da comunidade brasileira para a economia americana, mostrando aos próprios brasileiros a sua importância no estado de Massachusetts, por exemplo, desmistificando a possibilidade de que os Estados Unidos um dia vai viver sem imigrantes. Essa é uma população que já, em várias regiões, principalmente na região que eu estou, do Nordeste americano, não consegue se reproduzir. Você vive pela imigração. Então, mostrando de que existem condicionantes reais, materiais, que proporciona a imigração, e não essa coisa de que você está no Brasil e diz, olha, eu vou ver qual é o salário nos Estados Unidos, é maior do que aqui, eu vou para lá. Existem condições materiais no Brasil que expulsam as pessoas, e existem condições materiais aqui que trazem as pessoas. Aliás, é uma das coisas que o Trump vai ter que lidar é com o empresário americano, o empresariado americano que emprega os imigrantes. Se você realmente tivesse, quisesse expulsar isso, você entrava aqui na área rural americana, nas fábricas, e, claro, ele vai fazer, aliás, está programado, pelo menos você tem notícia, de que vão ter ações de deportação em Chicago, Nova York e Boston, mas vai chegar um momento em que você cria um problema de mão de obra. E aí essa é uma questão, né? Bom, primeiro, deixa eu dizer, quem quiser conhecer o Instituto Diáspora Brasil, está aqui, institutodiasporabrasil.org. Tem um site lá bem interessante, eu dei uma navegada pelo site, Álvaro, esse fim de semana, parabéns, bem interessante. A Miriam Marques, que inclusive é quem articulou, a Miriam Marques é uma produtora aqui do Manhã Brasil, lá nos Estados Unidos, ela que articulou essa nossa conversa aqui, pelo que agradeço muito. Ela tem uma militância histórica também aí, assim como você, nos Estados Unidos. Ela diz assim, a economia estadunidense é baseada no trabalho imigrante indocumentado, ou imigrante ilegal, né? Sem direitos, mas que pagam impostos a custo praticamente zero para os Estados Unidos. Essa me parece uma questão, né, Álvaro, que de certa maneira você estava introduzindo aí, que é uma contradição, né? O Trump ontem à noite estava fazendo o discurso de que vai expulsar todos os migrantes. Agora, onde é que vai achar estadunidenses que aceitem trabalhar pelo salário que os migrantes recebem e sem qualquer tipo de direito, né? Ou seja, para contratar os estadunidenses para fazer as mesmas funções, tem que oferecer outras condições de trabalho, o que vai elevar o preço dos serviços, mercadorias, imediatamente aí nos Estados Unidos, né? A outra possibilidade, você importa de outros países, mas se você vai taxar os outros países, você também tem outro problema, que é o outro lado da política dele. Mas é importante ver os trabalhadores imigrantes, eles trabalham por um salário miserável, pagam imposto, mesmo que eles não tenham direito a nenhum benefício, porque eles não podem se aposentar para ter os benefícios de aposentadoria. E existe uma outra coisa que só a única economia... Eu morei em Moçambique por 8 anos, durante o apartheid na África do Sul, e a única economia que vivia estruturalmente do trabalho migrante barato, semi-escravo, era a economia da África do Sul, nas minas, no campo rural. Então, o que você faz? Você não tem o custo de criar mão de obra, mão de obra criada por outros
outros países. Eu sempre dou o exemplo, quando eu vim para cá, eu tinha eu era bacharel, formado pela Universidade Federal do Maranhão, né, querida Universidade Federal do Maranhão. Quando eu entrei aqui, eu trouxe um subsídio dos brasileiros que pagaram o imposto para a universidade me formar, e isso é de graça para os Estados Unidos. Quando você vem aqui e vai trabalhar na área rural, foi o governo brasileiro, as famílias brasileiras, que criaram a força de trabalho. Então, isso é um absurdo. A África do Sul vivia disso. Aliás, durante o colonialismo, o governo português, se você mandava um moçambicano para a mina da África do Sul, se você ficava doente, se você tivesse algum problema, eles mandavam de volta e mandavam um novo, que é mais ou menos a política daqui. Quando a economia precisa de mão de obra, você abre a fronteira. Quando você não precisa, você fecha a fronteira. O custo de criar mão de obra, de aposentar mão de obra, estão nos outros países, nos países da América Latina. O que é um crime político e econômico, mas essa é como a economia vive. Isso vai ser a contradição de como é que você convence um americano a trabalhar por um salário miserável sem direitos nenhum. Ou você vai aumentar o custo da mão de obra se você for trabalhar por um salário que o americano aceita, com todos os direitos que os americanos têm, de aposentadoria, saúde, tudo isso. Quantos brasileiros estima-se que estão aí nos Estados Unidos, Álvaro? Olha, os números variam de escalas imensas. O Ministério das Relações Exteriores, na última avaliação deles, tinha cerca de 2 milhões de brasileiros. O censo americano chega a 800 e poucos mil. As Nações Unidas têm um número de 1,1 milhão. Mas os números variam muito, mas mesmo pelos dados do censo, é uma das populações imigrantes que mais cresceu. Por exemplo, nos últimos, desde o censo de 2010, a comunidade brasileira passou, se não me engano, de 18ª comunidade no estado de Massachusetts para a maior comunidade imigrante no estado. É? Impressionante. Agora, tem conversa, eu vi em algumas mídias, inclusive aí dos Estados Unidos, de que o processo de deportação em massa começa hoje já, no primeiro dia do governo Trump. Você tem notícia disso? Sim, ontem eles estavam anunciando de que a primeira operação vai ser em Chicago, que já tem cerca de 800 agentes lá preparando essa operação, e depois Nova York e Boston, que não é coincidência, são estados governados pelos democratas, e são estados liberais, que sempre foram o que o Trump mais odiou. Ele adorava Nova York quando ganhava dinheiro lá, odeia hoje porque descobriram todos os roubos que ele fez como empresário no estado. Condenado. E o que eu tenho ouvido também é que há um clima de medo, pânico na comunidade de imigrantes brasileiros indocumentados, né? Como se fala aí dos migrantes ilegais. Está uma situação de quase pânico aí, né? Tem uma situação estranha, porque o pânico no primeiro governo foi muito maior. Eu estava na prefeitura quando a gente teve que montar um sistema de apoio às pessoas. Dessa vez, eu penso que o pânico me preocupa mais porque o silêncio é maior. E isso é preocupante. Eu já vivi várias experiências onde o silêncio anuncia o medo maior do que você está na rua. E hoje eu penso que com todos os anúncios que foram feitos do que ele ia fazer, eu penso que a nossa preparação ainda está muito precária de apoio, de ajuda.
Hoje mesmo à noite nós vamos ter uma reunião com brasileiros aqui em Massachusetts para tentar ver e organizar quais são as formas de resistência legais. E esse é outro problema, porque o Trump não existe jogo legal com eles. Eles quebram a lei independente o modus operandi deles, eles fazem, e depois, se você quiser entrar na justiça, você entra, mas as pessoas já estão presas, as famílias já são destroçadas, e isso sempre foi a história dele, como empresário. Ele não paga os trabalhadores e entra na justiça, e claro, ele ganha, porque ele tem um escritório de advocacia que trabalha para ele quebra as leis e entra na justiça, e ele fez isso durante o primeiro governo. Ele claramente sabia que as políticas que ele fazia eram ilegais, mas ele fazia de qualquer jeito para pôr você... E é uma tática, porque amarra você em algumas questões e não deixa você lidar com as questões maiores. Então, no primeiro governo, nós tínhamos um grupo de advogados que passaram 4 anos indo para a corte contra as ordens executivas deles, ou a legislação que eles queriam passar. Legal. Obrigado. Álvaro Lima, diretor de planejamento da Prefeitura de Boston a menos 5 graus hoje. Bom, em Washington está pior, está muito pior em Washington, menos 13. E fundador do Instituto Diáspora Brasil. Boa caminhada aí, vocês têm anos desafiadores, de grande luta pela frente. Obrigado, viu, por ter aceito o convite, Álvaro. Um abração. Obrigado, muito grande, Mauro. A você, ao Jones, e parabéns pela essa iniciativa. Valeu, obrigado.